Olá pessoal, tramitação da medida provisória 2215 de 2001. Será que isso é mesmo possível? Vamos tentar entender tudo isso aí. Tá? Eu resolvi abordar esse assunto porque eu vi que havia algumas informações circulando em alguns grupos, como por exemplo essa imagem aqui, em que supostamente alguém recebeu informação sobre um andamento na tramitação da medida provisória 2215. Tá? E juntamente com isso tinha também esse aqui que parece ser a foto de um informativo lá daquela época, como diz aqui, o ano de 2003, escrito a caneta, em que o presidente da República, ou então o deputado Jair Bolsonaro, ele estava lutando por modificações na medida provisória 2215 durante a tramitação dela. Tá? Então, vamos tentar entender tudo isso aí, se isso tudo tem fundamento ou não, se realmente uma medida provisória lá daquela época ainda pode tramitar. Tá? Bom, a legislação sobre as medidas provisórias está aqui, é um texto constitucional. Tá? A gente pode encontrar aqui no artigo 62, tá? Tem aqui essa parte riscada que é um texto que já foi revogado, mas na época o que vigorava de regra para as medidas provisórias? Em caso de relevância ou urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional, que, estando em recesso, será convocado para extraordinariamente se reunir no prazo de 5 dias. As medidas provisórias perderão eficácia desde a edição se não forem convertidas em lei no prazo de 30 dias, a partir da sua publicação, devendo o Congresso Nacional disciplinar as relações jurídicas delas decorrentes. Ou seja, antes funcionava assim, era só isso que tinha de regra. O presidente poderia adotar a medida provisória e a lei para o Congresso Nacional para ser votada para virar lei, só que se não acontecesse isso em 30 dias, ela perdia eficácia. Porém, com a ausência de outras regras, o que acontecia? A medida provisória ia sendo reeditada, que é o que aconteceu exatamente aqui com a MP 2215. Ela começou, na verdade, com o número 2131, lá em 2000, e depois muita gente conhece esse número, né? O outro só conhece o número 2215 mesmo, mas depois ela foi sendo reeditada mês a mês. Em janeiro de 2001 ela pegou o número 2131-1, depois 21-2, 3, 4, 5, 6 em junho de 2001, aliás, e em junho mesmo ela foi reeditada mais uma vez e aí adquiriu o número 7, só que mudou o número, foi 2188-7, 2188-8, depois em julho, 2188-9 em agosto, e em agosto mesmo, que é o que a maioria conhece, 225-10 de 2001, certo? E essa ficou. E aí, por que então que não existiu o traço 11, traço 12, hoje já estaria no traço sei lá qual número? Porque ainda em 2001 houve a emenda constitucional número 32, que trouxe um novo texto aqui para o artigo 62 da Constituição, que trata das medidas provisórias. Tá? É esse texto que está aqui, artigo 62. Pode ver que as regras tem bem mais coisa aqui, ele tem 12 parágrafos agora, esse artigo, é um artigo pequenininho, agora tem 12 parágrafos. Quem quiser olhar aqui com detalhes, vou dar uma passada rápida em algumas coisas. Tem aqui, por exemplo, parágrafo 1º, algumas vedações, tá? Parágrafo 2º também. Aí aqui tem o prazo dela de 60 dias, tá? Que perde eficácia, o Congresso Nacional deverá disciplinar por decreto legislativo as relações jurídicas, tá? Aí fala do recesso também, fala sobre a deliberação lá nas casas constitucionais, tá? Também diz aqui, aqui em 45 dias ela entra em urgência. O parágrafo 7, se o prazo de 60 dias vai ser prorrogado uma vez, certo? Inicia a votação na Câmara dos Deputados, tem a comissão examinadora, e aqui, parágrafo 10 também importante, é vedada a reedição na mesma sessão legislativa da medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo, certo? E aqui tem mais algumas coisas, fala do projeto de lei de conversão. E essa sessão legislativa, tá,
tem a definição aqui no próprio site do Senado, tá? O que é uma sessão legislativa. Basicamente é o período de um ano, tá? Que vai especificamente 12 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. E aí esses períodos aqui fora, que ficaram de fora aqui, são recesso, que também tem aqui no glossário aqui do site do Senado. Isso tudo vai ficar na descrição para quem quiser dar uma olhada, tá? Então, o que acontece? Aí temos também aqui uma notícia, tá, do próprio site do Senado, que o título é esse aqui, ó: 50 medidas provisórias de 2001 ainda estão válidas. É uma notícia de 2014, ela fala disso aqui, né, dessa situação das medidas provisórias que ficaram por força da emenda constitucional. Por quê? A emenda constitucional 32, ela mudou o artigo 62 da Constituição e a nova regra passou a valer para as novas medidas provisórias. E as medidas provisórias antigas ficou aqui no artigo 2º da emenda constitucional, que diz: as medidas provisórias editadas em data anterior à data da publicação dessa emenda continuam em vigor até que a medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional. Ou seja, né, vir uma lei que vai revogar também, ou que vai alterar, transformar através de projeto de lei. E é o que está falando aqui nessa reportagem, tá? Ela diz aqui que 50 medidas provisórias em 2014, né, 13 anos depois da edição, estão formalmente tramitando no Congresso, certo? Ou seja, em tese, a medida provisória 2215 está tramitando no Congresso, certo? E aqui nessa própria matéria ela fala disso aqui, ó. Ela cita exatamente, né, a 2215, tá? Para quem quiser dar uma olhada melhor nessa matéria, eu tenho, por exemplo, o exemplo da a medida provisória 2218, que é muito parecida com a 215 e era referente à lei de remuneração dos militares do Distrito Federal, policiais militares, tá? E ela foi transformada em lei, certo? A medida provisória 2215 das Forças Armadas não foi, mas ela realmente existe uma página de tramitação dela, tá? Aqui também tem uma outra página que eu vou deixar aqui na descrição, que é Entenda a tramitação da medida provisória. Fala basicamente da regra atual, mas é uma leitura interessante também. Mas a tramitação da medida provisória 2215, ela está aqui no site do Congresso também, tá? Ela tem a página aqui, tá? Tem os arquivos dela, por exemplo, tem aqui o avulso inicial da matéria, que é a própria medida provisória que o pessoal conhece. Tem emendas, que eu vou já mostrar aqui, tá? Tem toda a tramitação aqui. Aí, coisas ocorreram, mas a última ação que mostra aqui é em 2016. Tá? E aqui tem, por exemplo, a consulta pública também. É possível votar na matéria, como se faz em qualquer projeto de lei. Tá? E aqui, por exemplo, esse aqui é o avulso inicial dela, que é o próprio texto da medida provisória, que muitos já conhecem, tá? Dispõe sobre a remuneração dos militares das Forças Armadas, capítulo 1, a composição, soldo, adicionais, tal, tudo aquilo que a gente já conhece, sendo que muitos desses artigos aqui já foram revogados, até mesmo pela Lei 13954. E aqui, por exemplo, olha que interessante, esse arquivo aqui é um arquivo gigante, é um arquivo de 888 páginas, é um arquivo que ele não tem texto, é um arquivo digitalizado. A gente não consegue fazer buscas textuais dentro desse artigo, mas, por exemplo, temos aqui 13 emendas, propostas de emendas, pelo então deputado Jair Bolsonaro. Tá? E outras, de outros deputados também da época. Aí tem todo aqui o texto dessas propostas de emenda, a justificação de todas elas. Por exemplo, ele tem uma aqui, ó, que é aquela referente ao posto acima. E ele faz aqui, suprima-se o artigo tal, ele está querendo suprimir a vedação, a revogação do posto acima, lá, que tinha lá no Estatuto dos Militares, tá? E aqui é a justificação, que diz aqui que os militares com 27, 28, 29 anos assistem pasmados a essa iniciativa da defesa, que na prática não proporcionará economia na folha, tal. Quem quiser dar uma lida aqui, quem quiser se aventurar, é isso aqui, ó. São 888 páginas. O arquivo nem roda direito aqui, certo? Então,
Em vista disso, eu fiquei pensando, será que na hora de pressionarmos os deputados e senadores no sentido de ressuscitar essa tramitação da MP 2215? Pensando nisso, eu elaborei uma série de sugestões, tá? Que está aqui nesse arquivo, publicado na página do meu site, tá? Sugestões à emenda do projeto de lei de conversão da MP 2215, 10 de 2001, minha RBSoft. Tá aqui o arquivo, eu tomei o cuidado de botar uma marca d'água, a minha rubrica, um rodapé em todas eles, para ninguém começar a mandar por aí dizendo isso vai acontecer e tal. Isso são sugestões que eu fiz. Então eu fiz aqui várias sugestões, por exemplo, para o posto acima proporcional, que é bem parecida com esse recorte aqui desse informativo lá de 2003, tá? Fiz uma proposta aqui para LESP proporcional, outra proposta aqui para correção da lacuna, tá? Que poderia vir, né, muito bem nesse projeto de conversão, do adicional de disponibilidade para os oficiais oriundo de praças e também para acumulatividade com tempo de serviço, tá? E aqui mais uma para dizer que a produção de efeitos tem que ser a partir dessa nova lei. A gente pode tentar brigar, a meu ver, pode tentar brigar por isso aí, tentar ressuscitar, digamos assim, a tramitação dessa medida provisória, em vez de outras ações do tipo tentar pressionar o governo, ou como, por exemplo, aquela iniciativa feita pelo deputado Vitor Hugo, que pede ao executivo, para o executivo ter uma iniciativa de um novo projeto de lei para corrigir. Então, porque o próprio Congresso Nacional não tramita essa medida provisória. Alguns vão perguntar, mas e a iniciativa? Não vai ser um vício de iniciativa? Tudo que eu falar aqui, gente, é uma opinião minha. Pode ser que eu fale uma besteira, porque eu não sou advogado, não sou operador de direito, não tenho todo o conhecimento. Mas, pelo que eu entendo, a iniciativa da medida provisória, ela já ocorreu aqui, ó, com a medida provisória 2131, de 28 de dezembro de 2000, quando o presidente da República, na época, adotou essa medida provisória, já teve a iniciativa do presidente da República. Agora, a meu ver, está nas mãos do Congresso Nacional. São os deputados e senadores que têm que colocar essa medida provisória para tramitar, fazer a votação, fazer um projeto de lei de conversão, e aí sim, né, aprovar ou não. Depois disso vai para a sanção do presidente para ele sancionar ou não. Então, assim, na minha visão, eu entendo que é possível. Beleza? Então, pessoal, talvez seja um caminho para as nossas lutas. Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado por acompanhar, pelo carinho de todo mundo e até a próxima. Valeu!